Pronto, agora foi. Esqueci de gravar, gente, porque depois eu vou disponibilizar isso para vocês também, para quem não pôde estar. Então, vamos lá. Eu não sou o foco, versículo para memorização, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Colossenses 1,16 AM. E a pergunta que o autor nos deixa para meditar é: apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Queria saber se alguém tem alguma coisa que te marcou nesse primeiro dia para você falar. Senão, a gente já pode passar para o próximo. Ou se quiser responder essa pergunta aqui para a gente também, fica à vontade, tá? Alguém tem algo a dizer? Fale agora ou não se cale para sempre. Não? Eu vou passar então. Dia 2, um resuminho dele é: você não é um acidente. Então, nós descobrimos que nós não viemos do acaso, né? Ele foi, Deus, né, no caso, foi o primeiro a pensar em você. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ou seja, a gente fica reclamando muitas vezes, principalmente mulher, é cheia de fazer isso, né? De reclamar de parte do corpo, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo. E aí nós ficamos nessa incógnita toda, né? Mas ele nos fez exatamente do jeito que ele queria. Ele colocou em nós as características exatas que nós precisávamos ter, né? Nem a mais, nem a menos, é aquilo exato. Então, se você é baixinha, Deus te fez para ser baixinha. Se você é alta, Deus te fez para ser alta, né? Porque ele precisava de você sendo alta, precisava de você sendo baixa. Ele decidiu o momento exato de seu nascimento e da sua morte. Então, isso é muito sério, né? É nesse momento, principalmente que a gente está vivendo de pandemia, né? As pessoas ficam tão abismadas, né? Com tantas mortes acontecendo ao mesmo tempo e elas ficam se perguntando onde está Deus, né? Deus está no mesmo lugar. Ele não saiu, ele não perdeu o foco. Quem perdeu foi a gente. E ele determinou o dia da gente nascer e o dia da gente morrer. O Zildo tá. Conseguiu, Zildo, tô te ouvindo daqui. Vou ativar seu mudo. Sim, a minha neta conseguiu para mim. Bom, seja bem-vindo. Então vamos lá. Foi ele que decidiu, então, o dia que a gente ia nascer e o dia que a gente ia morrer. E ponto final. Deus não perdeu o controle disso. E tantas mortes que estão acontecendo nos dias de hoje é porque chegou o tempo na agenda de Deus. O vírus, ele não foi o imprevisto na agenda de Deus. Ele está na agenda de Deus desde que ele criou o mundo. Ele sabia que ia chegar o dia de hoje. A Eli está aqui, a Eliane, que a sua cunhada, né, Eli, perdeu os pais, é isso? A nora. A sua A nora. nora. Tem dois Perdeu tios. os tios, os dois tios, nessa Dois tios. madrugada, né, Eli? Uhum. De Covid, os dois foram juntos, gente. Um morreu primeiro e depois o outro, logo umas horas depois, morreram. E Deus não tinha controle disso? Claro que ele tinha, estava no plano dele. Ele tem um propósito do porquê até que ele deixou mais uma hora o outro viver de diferença do outro, gente. Então, assim, ele determinou isso para a gente não deve questionar, a gente deve aceitar, receber isso de Deus para nós, né? Cumprindo o nosso propósito até o último dia que ele disser, bora, vamos subir, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Eu coloquei aí a página 28 e a página 30, porque eu tenho dois destaques para vocês, tá? Na página 28 está assim: embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Enquanto eu estava lendo isso, eu me lembrei das mulheres que, porventura, praticaram abortos na sua vida, né? Muitas praticaram abortos e outras tiveram abortos espontâneos, mas eu quero falar daquelas que praticam o aborto, né? Que tiram as vidas, né? Nós, como cristãos, nós não concordamos com isso. E por conta disso aqui, porque Deus, ele planeja até mesmo os filhos que são frutos de aborto.
Por que ele deixa viver? Porque ele tem um propósito. Eu me lembro, há um tempo atrás, veio um pastor aqui na nossa igreja, que ele nasceu no Itatinga, aqui em Campinas. E ele era filho de uma prostituta, né? Então ele conta a história de sofrimento que ele teve, né? Da mãe querer tirá-lo, né, do ventre. E ela não conseguiu porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E depois ele foi adotado por um casal, enfim, a vida dele foi transformada. Mas ele sabe de onde ele veio. E ele sabe do propósito de Deus para a vida dele, né? Imagina se ele tivesse sido abortado. Qual que seria, né? Não teria sentido mais a vida dele, né? Então, até os filhos que são frutos de aborto, gente, eles têm um propósito, né? Mesmo que isso doa na vida da mulher, porque assim, não estou negligenciando a dor dela, mas você e eu, ninguém tem o direito de tirar um filho. Ninguém. Só Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Na página 30 eu também coloquei aí para mostrar um outro exemplo para vocês. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz: Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Então, assim, como a gente ouviu aí no comecinho, né, com aquela música, que ele é um Deus bom, e esse é quem ele é, e nós somos amados por ele, esse é quem nós somos, né? Vou ler aqui. Gente, se vocês quiserem escrever alguma coisa no chat também, fica à vontade, tá? Minha mãe escreveu aqui, Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso mesmo, Deus nos viu antes mesmo de nós tomarmos forma, né? Antes mesmo dele fazer forma em nós. Gente, o Zoom é bem legal. O meu não é pago. Ele nos dá 40 minutos, tá? Tá marcando que faltam só 10. Se acaso terminar o tempo, que vai terminar, eu mando outro link, tá bom? Continuando não. Vamos ler aqui do ladinho. Tema para reflexão: não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de você nascer. Isaías 44:2. Pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular, ou seja, única. Que áreas de minha vida, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Eu queria que alguém respondesse isso aqui. Vou começar por mim, tá? Quando eu li essa pergunta, eu fui logo no exemplo, que eu dei para vocês, que foi da aparência física, né? A gente estava discutindo em casa e eu falei assim, eu não gosto muito do meu braço. A minha mãe virou para mim e falou assim, mas e se você não tivesse braço, né? Então, agradeça por ele, né? Então, assim, eu queria saber se vocês têm alguma coisa aí que você tem dificuldade de aceitar, tanto na sua personalidade, quanto na sua formação, na ciência física, enfim. Pode escrever no chat ou pode falar aqui também, tá? Fica à vontade. Vou tomar água enquanto vocês falam. Eu vou falar então, rapidinho. Eu, graças a Deus, não tenho mais. Eu tinha por causa do meu braço também, muito grandão, os ombros muito proporcional, muito largos, as costas muito grandes, o pezão gigante. Mas quando eu olho para o meu pai, para a minha mãe, e vejo a genética da onde eu vim, fica muito mais fácil de eu entender a minha base, a minha raiz, a minha matriz, né? Então aí eu peguei e entendi que eu era um pouquinho de cada um dos dois. E Deus tinha me escolhido ali naquela família, e por isso que eu vim assim, amém. Mas eu demorei, eu ficava chateada com muita coisa. Foi um Mas agora, complexo que você venceu. eu venci, e graças a Deus hoje não. Agora a personalidade eu tento cada dia mais melhorar, assim, de tentar errar menos, né? Todo dia eu tento errar menos, eu quero aprender mais. Então, estou nessa busca aí de... Eu sei que perfeição não vai existir, não é isso, eu sei que não vai existir.
Mas alguns defeitos que a gente carrega, eu sei que dá para a gente parar. Algumas coisinhas, alguns hábitos, algumas intercorrências assim, que a gente carrega, dá para mudar. Então, eu tenho trabalhado nisso, em coisas assim que eu vejo. Deus me desperta e eu falo, nisso eu posso mudar. E aí eu vou e tento trabalhar na próxima vez, até com pessoas que eu vejo aquela pessoa, eu falo, tá, agora eu vou mudar, porque eu já percebi que com essa pessoa eu sou assim. Então, eu vou tratá-la diferente. Se fosse Jesus, como ele trataria? Então, eu vou tentando melhorar, entendeu? É isso hoje. Exatamente isso, Eli. Ótimo. Alguém mais quer falar, gente, sobre isso? Sim, não cale-se para sempre, tá? Pode digitar aí enquanto eu vou para o próximo, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Vamos lá. Dia 3, então. Resuminho do dia. O que direis de sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Fatores que podem estar dirigindo a sua vida: a culpa, o ressentimento e a raiva, o medo, o materialismo e a necessidade de aprovação. Então, são elementos que o autor cita que pode estar governando nossa vida, dirigindo as nossas vidas. As vantagens de uma vida dirigida por propósito são: a vida tem sentido, ela passa a ter sentido, ela é simplificada, né? A gente consegue estabelecer prioridades, a gente tem motivação, né? Quando a gente tem uma vida dirigida pelos propósitos e a gente é preparado para a eternidade, né? Quando nós nos governamos pelos propósitos, né? E aí eu destaquei aqui para ler com vocês esse trechinho da Auditoria de Deus, que tá lá na página 41, né? A Cá trabalha com o pessoal da advocacia e deve fazer esses processos aí, né, Camila? Então, eu acho muito interessante quando ele usa esses termos, né? Que são comuns no nosso dia a dia, e isso é legal. Então, chegará o dia em que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final. Antes que você ingresse na eternidade, a Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10 e 12. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? E a segunda é, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Então, nós necessitamos estar prontos e preparados para o dia dessa auditoria, porque vai ser tenso se a gente não tiver resposta para essas perguntas aqui, né? O que nós fizemos com o filho dele e se nós aceitamos o filho, né? E se nós aprendemos a amar e a confiar nele. Então, essa deve ser a nossa busca diária, né? Buscar amar e confiar no Senhor. E essa questão foi muito engraçado, né? Que ele coloca aqui, Deus quer que nós passemos o teste, por isso ele nos deu perguntas antecipadamente. Nós temos aqui uma, duas, e 3 professoras aqui. 3 profs. E a gente sabe, eu estou atuando, a Eli não está atuando ainda e a Dai está atuando. Nós sabemos o quão importante é o teste. Vamos dizer que ele não é o tudo, né? Porque eu aprendi isso na faculdade e levo para a minha vida toda, que o teste ele simplesmente serve para ver onde que a gente está errando, para que o professor nos ajude a consertar e a seguir. Então, é a mesma coisa com o que Deus faz na nossa vida. Ele nos orienta e nos mostra o caminho que nós devemos seguir, né? Dando as respostas dos testes anteriormente para a gente, né? Então, continuando aqui do lado esquerdo agora. Pensamento para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Então, muitas pessoas procuram a paz de espírito, a paz interior. Tudo isso está resumido no viver com propósito.
Versículo para memorizar: Tu és o Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. E a pergunta para meditar desse dia foi: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? O que eu desejo que dirija a minha vida? Então, assim, eu vou falar por mim, depois eu também quero que vocês falem, tá? Vão pensando aí no que vocês responderam nesse dia. No que dirige a minha vida, né? Eu falei aqui para minha família que uma das coisas que me dirigiam, duas coisas que o autor apresenta aí, é a questão do medo e da necessidade de aprovação. Eram muito fortes em mim. Eu tinha muito medo do que ia acontecer, sabe? Que era uma pessoa medrosa pelo que ia acontecer. Acredito que é um medo misturado com ansiedade junto, né? Não que isso tenha sido sanado 100%. É claro que eu preciso exercitar isso, como ele falou, todos os dias. E a necessidade de aprovação. Eu era muito focada no que as pessoas estavam pensando de mim, no que as pessoas iam falar de mim, do que eu estava fazendo. Então, eu era essa pessoa. Assim, até hoje, eu conversei sobre isso com a Camila hoje, que eu preciso me policiar, às vezes, em algumas situações que eu tomo à frente, para eu não cair nesse negócio da necessidade de aprovação pelo outro, né? Tentando suprir a expectativa do outro, né? A gente não pode cair nesse emaranhado, que essas coisas que, infelizmente, acabam dirigindo a nossa vida em algum momento, né? De alguma forma. Alguém quer falar sobre esse tema? Quando eu não tinha meus filhos, vou deixar os outros falar também, viu? Mas Pode enquanto eles falar. vão pensando, Isso. Eu sei que você ama falar, pode falar. enquanto eles vão pensando o que eles vão dizer, eu vou falando. O que me dirigia antes era a vontade de criar meus filhos. Como eu já sou mãe, né? E eu não sabia muito como ia ser o futuro. Então, assim, eles eram uma injeção de ânimo para eu lutar e vencer.